No programa de hoje, eu vou conversar com dois empreendedores do segmento de turismo e desenvolvimento territorial. Olá! No programa Empresas Elevadas de hoje, nós vamos conversar com dois empreendedores do segmento de turismo. Airon Kerli, seja bem-vindo, turismólogo e do Sebrae. E também estamos com Marcos Andriola, que é diretor, empreendedor do segmento de turismo da Conectur. Estamos hoje, Marquinhos, como você é bem conhecido, para falar sobre as dificuldades, os desafios que nós encontramos hoje aqui na cidade de Arco Verde e em toda a região, nesse momento tão ímpar que nós estamos passando, em que as pessoas precisam ficar em casa. Como é que está a questão do turismo, a agência nesse momento? Como você se reinventou? Como você fez para transformar as opções das pessoas que precisavam sair de casa? Muito bem, muito obrigado pelo convite. Estar aqui com você é um grande prazer, o seu Airon também. Obrigado. E fazer parte desse momento novo na vida de todos os brasileiros, na verdade de todo o mundo, né? Mundo inteiro. O mundo hoje vive uma situação muito difícil, que as pessoas mudaram sua rotina, não é? Esse ano de 2020 era um ano que nós teríamos o maior movimento do turismo no mundo, não é? O Brasil ele cresce 25% ao ano no turismo, é um dos países que mais recebe turistas na América do Sul. E diante dessa crise, as pessoas ficaram, não é, presas dentro das suas casas, né? E aí foram se reinventando. E agora, para esse ano de 2021, há uma expectativa muito grande das pessoas viajarem, não é? E tirarem esse estresse desse aprisionamento por conta dessa pandemia. Então, e eu tinha nesse ano mais de 250 pessoas para viajar. Então nós conversamos com todos, remarcamos todas as viagens, né, para o próximo ano, entendeu? Todas as pessoas estão conscientes do perigo de viajar agora e mudaram para 2021. Então 2021 é o ano que promete, viu? Com certeza. Então está tudo agendado para 2021. 2021. Não é isso? Então essa nova perspectiva nos traz assim uma esperança, porque nós estamos sim, Airon, com um olhar da luzinha lá no final do túnel, né? Nós já estamos vislumbrando a esperança. Então eu quero perguntar a você, como é empreender, como é trabalhar com o turismo e esse empreendimento de falar em turismo, de desenvolver o turismo, o ecoturismo e todos os segmentos de turismo numa região como a nossa de Arco Verde, você que é arcoverdense e que hoje trabalha na Paraíba, mora em João Pessoa, muito prazer em receber você aqui. Fala-me um pouco de empreender dentro do turismo. Muito obrigado, Regiane, obrigado. E obrigado pela oportunidade também de falar sobre um tema tão bom que é turismo. Sou totalmente apaixonado por turismo e por empreendedorismo. E aí eu acho que empreender em turismo é sempre uma boa oportunidade, mas também um grande desafio, né, Marcos? É verdade. Mas o nosso país tem uma potencialidade muito grande em turismo, né? E eu acredito que o turismo pode ser uma grande ferramenta de desenvolvimento para uma região. Então, trabalhar o turismo numa perspectiva de desenvolvimento econômico. E aí, empreender em qualquer vertente de turismo sempre é muito bom. Eu sempre digo que empreender em turismo é trabalhar quando todo mundo está se divertindo, né? Quando todo mundo se diverte, você trabalha. Mas, enfim, traz a cadeia de turismo, o leque é muito grande, né? Citou a questão do ecoturismo, mas tem turismo de aventura, agenciamento, hotelaria, tudo que a cadeia traz. Mas ao mesmo tempo que empreender em turismo ainda é um risco grande, nós temos uma fragilidade ainda em atendimento, isso é bem verdade, né? A gente precisa melhorar, talvez até na questão de equipamentos, mas potencialidade a gente tem muito. E aí eu também sempre digo, diante das consultorias, quando alguém está dizendo eu quero empreender em turismo, eu digo, por quê? Porque eu gosto de viajar
não é suficiente. Né? Primeiro você tem que ser curioso, você tem que gostar de gente, sobretudo. Se você não tiver isso, não funciona. Você tem que trabalhar em coletividade, turismo não se faz só. Né? Tem aí todo uma gama do que faz parte do trade para realmente desenvolver o turismo e também uma empresa de turismo. Essas características empreendedoras que você acabou de falar, que as pessoas que querem empreender dentro do turismo, elas precisam ter essas Sim. características empreendedoras. Precisam gostar, acima de tudo, do que faz. Conhecer e trabalhar e gostar de pessoas. Sim, né? totalmente. Tem que ser totalmente. Como você fala, na hora que as pessoas estão se divertindo, você está trabalhando. Então você precisa gostar do que faz. O network, né, Isso. no segmento de turismo, talvez é um grande trunfo, talvez um grande diferencial para você se sobressair aí, né? O que você tem de contatos e como você está usando essa rede. Essa sua rede de contatos precisa estar sempre alimentada, né? E a questão do profissionalismo, que você precisa, também as pessoas que trabalham com turismo precisam entender que precisam se profissionalizar diariamente. Sim. Essa busca de profissionalismo e entender que através do turismo, através da cultura de uma região, ela é geradora de renda. Sim, com né? certeza. As pessoas precisam entender dessa geração de renda, que a cultura não é só aquele brilho no olhar e somente isso. Não, eu preciso ganhar e preciso transformar a minha vida e a minha região como uma geradora de renda. E aí é isso, e aí a gente vai para a questão, além do que a gente sempre percebe do turismo, que é a hotelaria, o agenciamento, os eventos, mas aquele pequeno, aquela senhora que faz o doce, né, aquele senhor que está lá na frente vendendo um caldo de cana, todo mundo está ali na cadeia produtiva do turismo. Então essa profissionalização é bem importante para quem também está na base, não só a linha de frente, mas também quem está na aí base na cadeia da produção. produtiva. Exato, Exatamente. na produção associada. Exato. Marquinhos, na nossa cidade nós enxergamos um potencial muito grande, não só do turismo ecológico, como do turismo religioso, o turismo geográfico, né, também, e o turismo rural. Sim, perfeito. Mas na nossa cidade a gente observa que os artesãos de Arco Verde, eles precisam mostrar mais a nossa cultura através das suas artes. É verdade. Como é que a gente pode chegar e fazer essa transformação? É verdade. Nós temos um grande privilégio em Arco Verde de ter uma cidade muito rica em cultura e na arte, na capacidade das pessoas de produzirem artesanatos, não é? A cultura da dança, não é? Como da música. E nós precisamos, a partir de um momento como esse, que é muito importante, que traz luz a essa necessidade de Arco Verde, desenvolver alguns projetos, alguns focos. Está aqui a Iron, que é do Sebrae, que trabalha com desenvolvimento territorial, para que nós, não só nós do turismo, mas também a gestão de Arco Verde, esse ano, com certeza, com uma nova gestão, a gente vai conseguir desenvolver e colocar em prática muitos projetos interessantes, como divulgação desse projeto, fazer feiras, encontros, seminários sobre o artesanato e a cultura local, congressos, oficinas, trazer o turista para poder colocar a mão na massa, aprender a fazer ali uma arte, aprender a fazer alguma coisa que as pessoas daqui a Arco Verde já fazem. Vivenciar, né, Marquinhos? Vivenciar. A grande pegada, né, que é o turismo da experiência e vivência. Né? Isso. E é muito bem colocado, Marcos, a questão toda dessa produção associada que a gente às vezes tem muito bem posto na cidade, mas não tem como escoar essa produção. Isso. Então a questão dos eventos, né, de ter um ponto, de ter um local e que a agência, a operadora e quem estiver fazendo passe por esses locais para que o artesão, né, aquele que está fazendo ali sua arte, tenha também a dança, a música, tenha como estar comercializando, profissionalizar, né, também. Exatamente. Essa questão de comercialização, porque às vezes o artista ainda não tem isso, não generalizando, mas em alguns pontos a questão do comercializar a sua arte, né, nessa comercializar a arte com qualidade. Com qualidade. Com qualidade. Eu observo que as pessoas que têm o dom, né, da arte através da cultura,
eles não experimentam ainda essa experiência de dizer, eu vou viver da minha arte. É difícil, né? Ainda Fica difícil. como se fosse um segundo estágio na sua vida. Não, eu preciso de alguma coisa que seja fixa para poder eu desenvolver a minha arte. Não, eu preciso me profissionalizar e viver daquilo que eu gosto, que é a minha arte. Então, as pessoas em qualquer lugar do mundo, elas se profissionalizam e vão viver daquilo que realmente elas gostam de fazer, que dá o brilho no olhar. Exato. Que é o que eu digo, né, Marquinhos, que as empresas elevadas, elas vivem um tripé, né? Fornecedores, clientes e colaboradores. Então, dentro da cultura, a gente tem que valorizar os fornecedores, valorizar os nossos turistas, que são os nossos clientes, e também as pessoas que fornecem e trabalham conosco, né? Então, é o grande milagre da parceria. Da parceria. Inclusive, Airon, a gente que trabalha no turismo, a gente tem a experiência, algumas empresas ou algumas operadoras ou algumas cidades, elas convidam os agentes de viagem para fazer um fan tour, não é? Então, por que a gente não fazer um fan tour em Arco Verde, né? Onde nós teremos oportunidade de trazer os agentes de viagem e operadoras das cidades vizinhas e até estados vizinhos, como a Paraíba, né, que é muito rica. Nós temos aqui Monteiro, Sumé, não é, que é bem vizinho de Arco Verde, né? Campina Grande, João Pessoa e algumas outras cidades próximas daqui de Arco Verde, e oferecer a esse pessoal das agências de viagem e operadoras a experiência do turismo. O deguste, né, Marquinhos? O deguste, um deguste. Aí vai conhecer Arco Verde, vai conhecer o samba de coco, vai conhecer a cultura, o artesanato, não é? Podemos dar uma esticadinha até o Catimbau com eles, com né? Certeza. A Pedra Furada. E aí, o turismo religioso, né, Marquinhos? O turismo religioso, que é muito importante para Arco Verde, muito conhecido. E essas operadoras, a partir daí, com certeza, nós teremos um turismo em Arco Verde totalmente diferente. Sim. Isso mesmo. E então, Airon, como o Marquinhos falou, essa questão do fan tour, né, na Paraíba, no Cariri, né, isso como você bem falou, a gente já existe essa questão desse deguste, né, das pessoas irem vivenciar. As agências de turismo, que são as pessoas, os agentes que fazem o turismo, vêm, vivenciam e levam para os seus clientes, né? Então, como é feito isso lá na Paraíba? Pois é, nós temos a experiência de trabalhar com fan tour, Marquinhos, e é muito bem aceito, que é aquela história de colocar no mercado o que a gente está formatando, o que a gente está trabalhando na formatação, aí para organizar a casa e depois colocar no mercado. Além disso, a gente faz uma experiência também de fan press, que é outra palavrinha aí mágica do turismo, que são os jornalistas especializados em turismo. Então, aqueles que escrevem. Porque hoje a gente tem uma mídia que precisa, né? A gente precisa alimentar. Exato. E aí dentro desse fanpress tem os influenciadores, né? Que é uma coisa totalmente agora do momento, e aqueles cadernos de jornalistas que escrevem especificamente para isso. Porque isso vem o marketing, vem o público, vem essa questão de mercado, né? De comercialização. Exato. Mas primeiro a gente faz toda essa experiência de trabalhar na governança, arrumar a casa, e lá quando está prontinho, aí a gente chama todo mundo para que possam divulgar e fazer esse marketing. Isso, então é necessário nós, aqui em Arco Verde, na nossa região, arrumarmos a nossa casa. Então, como vamos fazer isso? Como vamos arrumar a nossa casa? Para primeiro mostrar a nossa casa arrumada, a nossa casa organizada, os nossos atores profissionais, não é isso? Isso. Então, a nossa casa precisa ser arrumada, Marquinhos. Vamos arrumar a casa. Vamos arrumar a casa para mostrar a nossa região, que já está sendo mostrada para o mundo inteiro, porque nós temos potencial. Nós temos potencial territorial, esse desenvolvimento territorial que nós precisamos fazer, né, e manter. Porque eu acredito que existem projetos, existem ações que são feitas dentro do turismo e dentro do território, mas as pessoas às vezes abandonam no meio do caminho. Então, qual o papel do Sebrae, você como consultor, nesse momento da continuidade dos processos e dos projetos de acompanhamento das pessoas na região? Você vai responder daqui a pouquinho, depois dos comerciais, já já. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre.
Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Mais do que nunca, é preciso viver o presente, olhando para o futuro. Na AESA, você encontra dezenas de cursos superiores com profissionais capacitados e muito empenhados em extrair o melhor resultado. Sonhe alto e conte com a AESA para ajudar a realizar. Olá, estamos de volta com o programa Empresas Elevadas e a Iron vai me falar sobre qual o papel do SEBRAE na manutenção do profissionalismo do nosso turismo territorial. Então, o SEBRAE eu sempre costumo dizer que é um ótimo indutor, né, para essa organização da cadeia do trade turístico. Então, além da qualificação, capacitação, né, que é uma marca do SEBRAE, ele tem também esse papel de indutor, de reunir a cadeia para trabalhar nessa governança. Arco Verde tem potencial demais. Tem uma rede hoteleira boa, né? Eu não sei exatamente quantos leitos, mas está bem posta aí, serve de cidade dormitório para a região, nesse sentido. Tem agenciamento, aí, né? Nós temos artesanato, nós temos o pessoal da cultura, dança, cine, audiovisual, né? Tem uma série de produção associada. É só a questão de trabalhar essa governança, né? Para trabalhar integrada. Como esses atores estão trabalhando integrados. E aí o SEBRAE pode dar uma ajuda muito boa nesse sentido, né? E se tem o público, o privado e essas instituições parceiras ligados, trabalhando com, por exemplo, um plano de ação, um plano municipal de turismo, né, que se crie e aí chame todos os atores para qual é a nossa fotografia atual e onde nós queremos chegar, com essas ações pontuais. Perfeito. Com certeza, um plano de ação bem definido, com os atores realmente sabendo aquilo que devem fazer, com uma comunicação assertiva. Isso, né? é muito bom que escutem, né, os atores, né, quem faz o Isso. turismo, né, para que Exato. possa acontecer, Então, quais são os gargalos. Exatamente, esses gargalos que às vezes a gente vai direcionando achando que está tudo certo, mas aí vai escoando. Exato. Vai escoando e aí a gente precisa pegar todos os pontos e dizer, não, volta, né? Vamos retroalimentar a nossa cultura, retroalimentar os nossos territórios para que a coisa funcione realmente como deve ser. Sim. A parceria e a união das pessoas é fundamental. Então, Marquinhos, você como dono de agência, como é que você vislumbra esse potencial das pessoas como parceiros seus aqui em Arco Verde? Muito bom, é importante demais. A gente que trabalha com o turismo, a gente nunca trabalha só, em nenhum aspecto, não é? Há uma agência de viagem, por exemplo, como a minha, ela depende de um guia de turismo, não é? Na região onde a gente vai atender, levar os clientes, na verdade, ou na região que a gente estamos morando. Nós dependemos da rede hoteleira, né, que seja boa, receptiva, né, que tenha um bom custo-benefício para os clientes. Nós dependemos das companhias aéreas, né? Eu sempre brinco às vezes com meus clientes dizendo que eu não preciso comprar um avião. A TAM, a Latam, a Gol, a Azul, ela pode comprar um avião todo dia. Eu preciso de um lugar para o meu cliente. Exato. Verdade. Entendeu? Então, assim, companhias boas, né, parceiros bons, isso é muito importante. E em Arco Verde nós temos tudo isso, não é? Nós não temos ainda muitos profissionais do turismo in loco em Arco Verde, não é? Nós não temos ainda uma universidade, né, do turismo em Arco Verde, não é? Uma escola técnica, pelo menos, né? Quem sabe, não é ser um projeto aí para se pensar sobre isso, né? Trazer para Arco Verde uma escola técnica sobre turismo, quem sabe uma faculdade sobre turismo, né? Eu mesmo tenho dificuldade às vezes de contratar uma pessoa para trabalhar comigo, porque a gente tem que ensinar todas aquelas regras de emissão, de bilhete, de localizador, né, do alfabeto, enfim, essas coisas todas.
E ninguém tem culpa disso. Exatamente. Porque não tem Porque a não existe experiência. a profissionalização. Não tem, né? Exato. Como em Recife, que o pessoal sai de uma agência, trabalha em outra, né? Você oferece até um pouquinho mais e tal. Então você vai aprendendo. Eu aprendi no dia a dia. Né? 10 anos de experiência, a gente vai aprendendo alguma coisa, né? Ainda falta muito, né? Eu ainda sou muito novo nessa área, tenho muita coisa pela frente ainda. E eu digo a você, Marquinhos, a gente aprende todos os Todos dias. os dias, Né? né? É uma eterna busca de aprendizado para que os nossos clientes, seja de qualquer segmento, te profissionaliza, procura sempre oferecer Correto. serviço da melhor qualidade. É. Então, como a Iron falou, o serviço tem que ser uma cadeia de parceria, né? Uma cadeia de parceiros. Com Marquinhos. certeza. Essa Importante. cadeia de parceiros, ela tem que estar profissional, ela tem que estar integrada e unida, Sim. né? Essa união é que faz a diferença em qualquer segmento do empreendedorismo, né? Sim. Então, você como turismólogo, como desenvolvedor de território, junto com o SEBRAE, nós podemos fazer grandes coisas. Lá na Paraíba tem vários exemplos. Mostra para mim um exemplo que existe lá para que nós, como pernambucanos, como arcoverdenses, podemos chegar e dizer, eu vou lá para ser inspiração para a nossa cidade. Nós temos, eu posso citar alguns exemplos como na região do Brejo, né, Areia, Bananeiras, que é conhecido pelas cachaças, engenhos, né, lá tem um caso de sucesso que Luciana Balbino, lá na comunidade Chão de Jardim, ela já deu palestra no Brasil todo falando sobre essa experiência e lá começou numa comunidade rural, né, sobre piquenique na mata, depois do piquenique um restaurante rural, depois do restaurante rural polpa de fruta, depois da polpa de fruta acampamento, hoje tem um hotel de barracas e aí foi desenvolvendo uma comunidade. Além disso, a cidade hoje conta com a rede hoteleira, casa de doce, turismo de aventura, ecoturismo, enfim, e todo mundo está ali interligado. Além disso, a região, e aí vem a questão do como uma cidade pode induzir o território. Uhum. Aí puxou Bananeiras, que tem também empreendimentos de turismo de muita qualidade, e eles começaram as instâncias de governança. O Fórum de Turismo do Brejo funciona muito bem, então alguns eventos que eu sempre digo, olha, poder público não é para realizar evento, quem realiza evento é o privado. O público vem na parceria. Exato. Então hoje quem realiza os eventos é o Fórum de Turismo do Brejo. E aí vem prefeituras, vem governo do estado, vem SEBRAE, mas eles fazem toda essa gestão dos eventos. Então, para mim, essa região do Brejo é um exemplo forte. Nós temos aqui nossa região vizinha aqui do Cariri, nós temos um exemplo lá do Pacto Novo Cariri, um consórcio de prefeitos, essa que você já falei anteriormente, né? A Exatamente. parceria com os prefeitos da região. Os prefeitos se reuniram o que era de atividade econômica relevante no território e foi trabalhar. E aí eles elegeram o turismo também como uma atividade econômica que poderia ser trabalhada. Muito bom. E aí juntou os municípios que têm esse potencial para ser trabalhado no turismo e desenvolveu várias atividades, várias ações dentro desse Uniforça, olhar. né? Exato. Que Arco Verde é uma cidade muito central, né? Muito central e muito amiga das cidades vizinhas, né? Exato. Arco Verde é o portal do sertão. Né? Nós temos cidade aqui 18 quilômetros, 24 quilômetros, 28 quilômetros, tudo perto. 42 quilômetros, Pesqueira aqui, que é bem perto, né? Isso. Tem um turismo também muito forte, muito promissor, Sim. né? Que falta também ser explorado. Então, por que não integrar isso e a gente fazer uma grande parceria? Como, por exemplo, hoje lá em Gramado, que são as Serras Gaúchas, né? Isso, Gramado não é só Gramado, né? Tem as Serras Gaúchas, Canela, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, Garibaldi, né? São cidades que você roda aí 120, 130 quilômetros para passar uma tarde, né? para Para passar uma manhã. manhã. Então, essa vivência, nós podemos transformar a nossa região, essas cidades que fazem parte, né? Do elo de Arco Verde, então, e fazer essa transformação. Mas para isso nós precisamos de união, né? Nós precisamos potencializar essa união e, como você disse, nós precisamos arrumar a casa. Essa parceria com o SEBRAE aqui de Pernambuco, nós precisamos buscar para nós arrumarmos a nossa casa. Qual é o primeiro ponto?
que nós precisamos para arrumar a nossa casa? Essa pergunta é bem pontual. Eu acho que a primeira, em se falando em turismo, eu sei que Arco Verde já vem trabalhando, né, continuamente a questão do setor de turismo, mas a atividade turística ela é muito dinâmica, ela muda muito, né? Nós temos um cenário hoje que se você não estiver na rede, você não existe, né? Então, como Arco Verde está posicionado nas redes? Qual é a posição hoje turística de Arco Verde? Então, acho que o primeiro passo é fazer essa fotografia de como é o setor de Arco Verde hoje, né? E aí sim, buscar as instituições que estão totalmente, tenho certeza, abertas para essa parceria. As ações e quem é o pai e mãe de cada ação, no popular. Né? Quem a gente dá a ação para que possa dar esse pontapé. Fazer o primeiro passo, né? Dar o pontapé inicial. Exato. E essas ações, eu acho que ações como qualificação e capacitação é muito pertinente, sabe? Essa é uma ação, tipo uma missão técnica, caravana, FanTour, FanPress, né? Um calendário de eventos, essa estruturação forte de ter eventos em períodos que são de sazonalidade em Arco Verde. A gente sabe que nós temos um grande evento que é o São João, mas além de São João, né, o que é que a gente tem, que a gente pode trabalhar fortemente e imprimir esse calendário no estado. Exato. Né? Então, assim, tem algumas coisas que a gente pode trabalhar muito na questão. E como profissionalizar todos os setores mesmo para que a gente possa comercializar de verdade, né? Comercializar com segurança de que o turista vem, além dele ficar satisfeito, ele vai trazer bem mais pessoas. Exato. Né? É essa fidelidade que a gente precisa criar. Que naquela escala lá de lealdade do cliente, né, a gente consiga chegar na última escala, que é aquele turista, aquele cliente propagador. Que manda alguém vir, né? Exato. Que vai falar gratuitamente, com muito... Isso é muito bom. Propriedade, né? Olha, visite Arco Verde, porque é um lugar bom, né, para se visitar. E eu acredito que os empresários de Arco Verde, desse segmento do turismo, tanto segmento do turismo, tanto da parte de hotelaria, de restaurante, de receptivo, do pessoal que são profissionais, todos. Né? Eu acho que todos têm interesse que isso aconteça. Sim. Mas acho que fica sempre alguém esperando por alguém. Né? E assim, nós temos uma vantagem grande. Arco Verde tem um nome muito forte. Né? Se a gente fala de Arco Verde em qualquer parte do Brasil e às vezes aí do mundo, tem gente falando, dizendo assim, conheço essa banda, conheço esse grupo, já ouvi falar do Cruzeiro, do padre, alguma coisa vai estar lá de Arco Verde, né? Então a gente já tem esse nome forte. Vamos trabalhar um pouquinho. Então só precisa trabalhar e colocar, né, cada ator no seu devido lugar. Sim, e usar o nosso potencial que nós temos, que já está não só em Pernambuco, não só no Brasil, mas no mundo. Né? Que nós sabemos que o nosso nome é forte, a nossa cultura é forte, e para isso nós precisamos buscar essa profissionalização, buscar mostrar a nossa cara para o mundo, porque nós temos um turismo forte, e nós vamos fazer isso junto com essa cadeia, né, de atores, com essa cadeia de pessoas que são parceiras. Marquinhos, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem de esperança para este ano de 2021, para as pessoas que fazem realmente a diferença e para os internautas que estão nos assistindo. Muito bem. A minha mensagem é uma mensagem de força, de inovação, de superação, de esperança. Porque o ano passado foi um ano muito difícil e nós temos, nesse ano de 2021, grandes expectativas. A Conector Turismo está de portas abertas para receber você, empresário do turismo, dono de hotel, restaurante, de artesanato, um artista, seja da dança, do artesanato, da música, para que junto nós possamos unir forças e fazer Arco Verde mais conhecido, mais forte e mais bonito para o Brasil e para o mundo. Estamos juntos nesse ano de 2021. Um grande abraço e um beijo no coração. Airon, gostaria que você deixasse as suas palavras como arcoverdense, que hoje está na Paraíba, mas se nós precisarmos de você, eu tenho certeza, Airon, que você pode estar conosco. Com certeza. Né? A terra do nosso coração. Sim. Para os internautas que estão nos assistindo, deixa a tua mensagem aí de força e de união para todos nós. Primeiro, agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui. Eu tenho muito orgulho de ser de Arco Verde. Por onde eu chego, eu sempre digo, a primeira
frase na apresentação é: sou de Arco Verde, sou pernambucano. Arco Verde veio primeiro até de que o estado. E minha mensagem é principalmente para os empreendedores de turismo. Esse ano foi muito difícil, né? Foi um dos setores mais prejudicados, digamos assim, durante nessa pandemia, né? Tem um movimento aí para a retomada do turismo, mas a gente sabe que ainda está muito difícil o cenário atual, e foram verdadeiros guerreiros, né, para se manter, né, no mercado com as portas abertas. Então essa retomada está sendo gradativa, está sendo difícil, mas todo mundo aí tem conseguido de alguma forma respirar nesse cenário. Minha mensagem é que em 2021 nós possamos trabalhar com essa mesma garra que nós tivemos em 2020, mas com um pouco menos de dificuldade, né? Eu tenho muita esperança, né, que 2021 seja melhor ali pelo segundo semestre, com os eventos retornando. Eu tenho essa esperança, né, que a gente possa estar aí um pouquinho mais aliviado nesse sentido. Eu estou totalmente à disposição da cidade, né, de parcerias. Eu tive aqui em 2018 um tempo trabalhando no SESC de Arco Verde. Foi uma experiência maravilhosa. Eu quis fazer isso para sentir um pouquinho de Arco Verde, para sentir um pouco do turismo. Fiquei no departamento de turismo social. Foi um aprendizado maravilhoso. Eu estou aqui pertinho, né? Quase sempre eu estou por aqui. Arco Verde está no coração. É isso aí. Hoje, muitos insights no programa Empresas Elevadas.